Fala, João. Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas aponta que a população em situação de insegurança alimentar no Brasil caiu de 32,8% no período entre 2020 e 2022 para 18,4% entre 2021 e 2023. Na prática, a redução quase pela metade, que fica em torno de 43%, significa que entre 2020 e 2022, 70 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar moderada ou grave. Já entre 2021 e 2023, 39 milhões de brasileiros ainda estavam nessa condição e outros 30 milhões tinham deixado o quadro de insegurança alimentar. Essa insegurança alimentar moderada é quando as pessoas enfrentam incerteza sobre sua capacidade de obter alimentos e são forçadas a reduzir a qualidade ou a quantidade de alimentos que consomem devido à falta de dinheiro ou outros recursos. Já a insegurança alimentar grave ocorre quando, em algum momento, as pessoas ficam sem comida, passam fome e, no caso mais extremo, ficam sem comer por um dia ou mais. Considerada apenas a insegurança alimentar grave, em que as pessoas passam fome de fato, os dados são os seguintes. De 2020 a 2022, eram 9,9% dos brasileiros. De 2021 a 2023, eram 6,6% dos brasileiros. Na prática, isso significa que o Brasil continua no chamado mapa da fome, de onde tinha saído em 2014 e para onde voltou em 2019. Oportunistinha essa notícia também, hein? Voltou em 2019? Cacete, desculpa. Eu sou claro. Você voltou para o mapa da fome em 2019 quando o Bolsonaro assume o poder. Bom, enfim, vamos lá. Nós vivemos aqui, nessa rádio, no ano de 2020, em especial, no meio da pandemia. João ainda não estava aqui conosco. Edson ainda também não. Pinguim e eu éramos os bastião, né? Léo participou muito disso, Luizão também, enfim. Mas acredite, quando entrou a pandemia e fecha tudo, nós passamos a conhecer pessoas e realidades de cidadãos brasileiros, em especial naquele momento aqui da nossa cidade, que enfrentaram a fome que nunca tinham enfrentado. Sabe por quê? É o cara do bico, é o cara do autônomo, é o marido de aluguel, é o instalador de não sei o quê, é o jardineiro que não sei... Sabe aquele cara que trabalha naquele dia para viver aquele dia? Sabe aquele cara que ele produz a sua riqueza daquele dia para viver aquele dia com a certeza de que realiza um bom trabalho, com a certeza de que é honesto, que é correto e vai ter trabalho no dia seguinte? Porque quem trabalha bem, trabalha sempre. Sabe nessa sensação? Que o cara... A sensação de que é só trabalhar, fazer tudo certinho que amanhã eu tenho trabalho de novo. A pandemia veio e falou assim, não, você não tem trabalho mais amanhã. Porque o mundo não quer, o Dória não quer, né? Porque o prefeito da sua cidade não quer, porque esses autoritários, esses tiranos de plantão não querem. E nós passamos a conhecer uma realidade muito dura de um brasileiro que começou a passar fome. Começou a passar fome e ele tinha casa, tinha teto, tinha cobertor, uma modalidade diferente aí, de um brasileiro que não passava necessidade, não passava fome. Alguns, inclusive, com um carro na garagem. O poisézinho que ele usava para o seu trabalho. E esses caras começaram a passar fome, passar necessidade. Aí a rádio percebeu, era a Jovem Pan News naquele momento, que poderia conectar pessoas que podiam ajudar e as que precisavam ser ajudadas. Eu confesso, a gente já tentou levantar em algum momento aqui quantas 1.000 cestas foram distribuídas, quantos marmitex foram distribuídos, só para você ter uma ideia. A gente tinha um projeto aqui que eram mais de 500 marmitex por semana. A rádio, através de um garoto de ouro chamado Huxley, a gente juntava os ingredientes através da doação da audiência e distribuía os marmitex. Só que começou a distribuir marmitex e na fila da distribuição do marmitex começou a chegar gente que assustou a todo mundo. Que o cara vinha asseado, ele vinha com uma roupa limpa e dizia, eu preciso levar para minha casa porque minha esposa e meus filhos não têm o que comer hoje. E era o cara que trabalhava, era o marido de aluguel, era o jardineiro, você entendeu?
era o cara que tinha o trabalho todo dia e começou a passar fome. Aí, essa notícia contar para mim que a fome começa a voltar em 2019, isso é uma puta de uma mentira. É mentir para... Desculpa, não é o João, a matéria, que fique muito claro, né? Pois não, João? Na verdade, não é a matéria também, Pitoli, é a ONU. A ONU que fez esse relatório. Parabéns, a ONU mente, né? Com 5 organizações. A ONU atende a esquerda, né? Pois não, Jorge João? Soros. Bom dia, Cláudio. Pois não, Cláudio. Ô, João. Não, era só para complementar. Esses dados são da ONU mesmo. Tá, vamos lá. Mente, que nem sente. É da esquerda, né? Então, eu já vou te passar a palavra, Cláudio, mas só para complementar. Veja, nós estamos tratando de uma questão que surge com a pandemia e muitos não encararam de frente. E não se lembram que foi o prefeito da sua cidade, que foi o governador do seu estado. Lembra o Eduardo Leite? Que ele colocou fitas em torno de gôndolas de supermercados, dizendo, não, esse produto você não pode comprar. Eduardo Leite fez isso. O homem da camisa engomada, que na enchente estava com sapatênis limpo. Eduardo Leite fez isso no meio da pandemia. Olha, essa gôndola não pode tirar um produto daí. Isso é tirania, isso é ditadorzinho. Mequetréfico, vagabundinho, mas é tirania. Num supermercado o cara dizer que eu posso comprar o que eu não posso, o que ele pensa que ele é? Mas nós vivemos isso. E esse brasileiro que passa a frequentar o mapa da fome, é este brasileiro que nós não sabíamos que ele existia. É o tal do invisível, que apareceu para a Caixa Econômica quando do cadastro necessário para o auxílio emergencial. Então, ONU querer desqualificar o presidente Bolsonaro, pode falar da pandemia, mas fala do que você, ONU, fez através da OMS, defendendo tiranos. Aí sim. Cláudio Coffarin aqui comigo. Fala, Cláudio, bom dia. Muito bom dia, Alexandre Pitoli, os colegas de estúdio e a enorme audiência da Ouro Verde Brasil, no Brasil e no mundo. A pandemia deixou gradativamente, ao longo dos meses, deixou bem claro o controle que a esquerda assumiu sobre os diversos órgãos dentro da ONU. Então nós temos a OMS que virou piada global e que censurou e calou a boca de vários dos pesquisadores de calibre mundial que apresentavam seus trabalhos de calibre mundial, questionando a metodologia adotada por alguns grupos. Houve até uma fala histórica de uma grande diretora da ONU, da OMS, que literalmente falou que os números eram meio que aleatórios, eles não tinham fundamentação científica. Passaram-se 2 anos e as pesquisas científicas comprovaram que usar máscara não gerava impacto positivo maior que 5%, que o lockdown não gerava efeito positivo. Fizeram vários estudos com 2, 3 mil metadados. Tudo isso foi demonstrado pela ciência ao longo do tempo científico em 2 anos. E tudo isso foi escondido de você pela grande empresa, controlada e paga também pelos grandes laboratórios. Quando teve recentemente a eleição da presidente do Conselho da União Europeia, aqui na tribuna o Alexandre Pitoli falou assim, mas também duvido um pouquinho, ela é meio esquerdinha ali, ela é meio em cima do muro, né, Cláudio? Aí o Alexandre fez essa provocação, fui dar uma estudada. Ela é conhecida como Lady Big Pharma. O marido dela é um médico alemão. E se apresenta de centro-direita, hein? Que é um médico alemão que não tem, assim, um grande histórico, é um bom profissional, alguém respeitável, mas que recentemente, nos últimos anos, ficou milionário, com dezenas e dezenas de milhões, ligado às grandes empresas de farmácia de remédios do planeta. E ela passou a ser conhecida como Lady Big Pharma. Ela foi uma das que mais atuou na Europa nesse consórcio de líderes políticos para destruir a população, impondo medo, o terror, as restrições. O que o Dória fez no Brasil. O que a esquerda e a Rede Globo e todo mundo trabalhou no Brasil. Sabe esse mapa de morreram tantas pessoas? Eles não falam das mortes de Yanomami mais na imprensa. Eles não falam mais das mortes por dengue, campeão mundial. A imprensa, grande imprensa, que a gente chama de grande, mas é grande na grande sacanagem dela,
ela só fala o que foi paga, comprado, subornada para falar. Então, nós temos essa situação da ONU apresentando esses estudos do mapa da fome. Hoje se sabe fazer a leitura. Sabe, é a ONU, Alexandre Pitoli. Não tinha um pessoal da ONU lá na faixa de Gaza, aqui no... É através de uma agência chamada UNIRVA. A UNIRVA é utilizada pela ONU para ajudar palestinos e esconde terroristas. Entendeu? O Zé Dirceu falava, o Barroso falou, uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é tomar o poder. A esquerda tem manuais de tomadas de poder escritos no último século inteiro. É a direita conservadora que acha que tem que acreditar na boa-fé dos outros. O pessoal da esquerda não acredita não, eles vão lá e vão minando e controlando.